Graça e paz, queridos. Bom dia! É muito bom estar aqui com você mais uma vez. E hoje é um dia festivo para nós. Nós aqui, Gerando Vidas em Manaus, estamos em festa. Hoje é o Fruto Fiel, culto de todos os meses. Seria domingo passado, mas como tivemos uma grande vigília, muita unção, muito poder, adiamos o Fruto Fiel para realizar essa festa no dia de hoje. Fruto Fiel é um culto tremendo, onde apresentamos a Deus os frutos que nós temos conquistado. Você talvez nunca tenha visto um culto de fruto fiel numa igreja. Você vai se surpreender vendo a alegria, a felicidade daqueles que fazem a obra de Deus. Hoje, toda a minha equipe de discípulos da primeira e da segunda geração apresentam a sua conquista. Cada um deles apresenta suas conquistas, todos os discípulos que eles têm consolidado. É uma verdadeira festa. Parece assim uma final num grande estádio lotado. Mas a alegria aqui é diferente. Não é aquela alegria passageira de quem vai assistir um jogo de futebol. É uma alegria verdadeira, fruto de uma comunhão com o Espírito Santo, de fazer a obra de Deus. É uma felicidade indizível. Então hoje eu quero já avisar minha equipe de 12, da primeira e da segunda geração. Às 18 horas estarei orando com vocês, às 18h30 começaremos esse grande culto. Você está vendo imagens aí do que é o Fruto Fiel aqui no nosso ministério. Então hoje, não perca aqui conosco na Gerando Vidas, grande culto do Fruto Fiel. Uma palavra ungida, louvores muito abençoados e muita alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. Diga! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Viu, queridos, como é lindo essa festa. Sabe o que eu mais amo na visão celular? Porque a visão celular não desperdiça e não dispensa ninguém. As pessoas são valorizadas, são amadas, são incentivadas a crescer. Porque a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Então hoje nós podemos ver pessoas que antes viviam marginalizados, abandonados, desistidos, frustrados, pessoas que viviam até à margem da sociedade. Alguns até viciados em drogas, na vida do crime, e que foram transformados, foram libertos, foram curados, restaurados e hoje são pessoas lindas, maravilhosas, discípulos queridos, que amam vidas, que vão para as ruas, que buscam trazer para perto de Deus muito mais pessoas, saqueando o inferno e povoando o céu. Muito obrigado, discípulos amados, porque hoje nossa festa, eu tenho certeza, será linda como todas as outras que temos feito para o Senhor. Agora você vai ouvir uma palavra de Deus, você vai ouvir uma palavra ministrada aqui no culto, em nosso ministério, e nós vamos, depois dessa palavra, voltar aqui comigo de novo, e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar ao seu coração, que você será grandemente abençoado.
Eu vou tentar ser mais sucinto e me ater apenas a alguns versos, para que você possa ouvir, porque depois de um certo tempo dispersa a atenção e não muito daquilo que a gente fala as pessoas absorvem. A Bíblia Sagrada diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todos não têm ouvidos? Sim, mas todos ouvem? Não. Por isso Deus, Ele enfatiza o ouvir. Claro que os 5 sentidos que são inerentes ao corpo, à alma, que a visão, o tato, o olfato, a audição, o paladar, todos eles são importantes. Mas há algo especial no ouvir, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ninguém recebe a fé por ver, ninguém recebe a fé por tocar, ninguém recebe a fé por degustar, mas a fé vem pelo ouvir. E o primeiro pecado que aconteceu no mundo entrou porque Eva deu ouvidos à serpente. Então nós decidimos a quem nós damos os nossos ouvidos. Uma pessoa pode ser muito influenciada por aquilo que escuta. Nós somos fruto daquilo que nós ouvimos a vida toda. Se você pega uma criança e desde cedo você começa a incutir ou inculcar nessa criança palavras de vitória, incentivando essa criança a vencer, dificilmente, quando cresce, vai se tornar um derrotado. Mas as palavras que são negativas, as palavras que são maledicentes, que são maléficas, quando incutidas desde cedo ao ouvido de uma criança, dificilmente, quando se torna um jovem ou adulto, ele consegue romper com essa cadeia, porque são essas palavras que definem quem nós somos. São essas palavras que nós ouvimos, absorvemos, recebemos na nossa alma, porque aquilo que você ouve vai direto para o seu coração, vai direto para a sua alma. Quantas pessoas já não foram profundamente ofendidas com uma palavra que entrou no ouvido e de repente você se irou, se aborreceu, se magoou e ficou marcado. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas já ouviram uma ofensa que te machucou muito, todo mundo vai levantar a mão, porque todos nós já ouvimos algo que nós não gostaríamos de ter escutado, que nós não queríamos ouvir, seja na nossa infância, seja na nossa adolescência, seja na nossa maioridade. Todos os dias nós somos bombardeados com palavras, mas nós podemos decidir o que nós queremos absorver quando nós ouvimos. Nós podemos decidir que tipo de pessoa nós seremos. Deuteronômio 28, Deus declara o que é a bênção e a maldição na vida de uma pessoa. E Deus começa dizendo: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes, você vai ser abençoado na cidade, no campo, onde você estiver. Mas se você não ouvir, se você não obedecer, então a fé, a determinação, a garra, a vitória depende daquilo que você, fale comigo, depende daquilo que você, diga para o seu irmão, o que você tem escutado, porque nós somos como um vaso. A Bíblia diz que nós somos um vaso, e tudo aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, vai entrando e vai compondo a gente, vai nos formando. Tem pessoas que são amedrontadas porque dão ouvidos a palavras de derrota. Tem pessoas que vivem sobressaltadas porque alguém lhe incute medo com palavras. Então, aquilo que eu ouço define quem eu sou. Diga, tudo que eu ouço define quem eu sou.
Aí eu preciso filtrar as coisas que estão ouvindo. Eu preciso filtrar. Uma vez que eu posso receber fé pela palavra e eu posso ser derrotado por uma palavra, eu tenho que definir aquilo a quem eu vou prestar obediência quando ouço. Eu tenho que definir aquilo que entra dentro de mim, aquilo que vai até minha alma, e eu preciso fazer algo que se chama ouvido de mercador, um dito muito antigo para aquilo que eu não quero. Teve um menino que o pastor estava pregando e ele assistiu o culto todo assim, ó. Aí quando chegou em casa, o pai perguntou: meu filho, por que você assistiu o culto com o dedo no ouvido? Ele falou: pai, o pastor diz que a fé vem pelo ouvir, que a gente tem que reter a palavra. E mamãe dizia assim: eu falo com você, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então eu botei o dedo no ouvido, que era para entrar e não sair mais, ficar guardado dentro de mim. Mas tem pessoas que fazem ao contrário. Você fala, e as pessoas precisam entender que aquilo que você ouve define quem você é. Quer ver uma coisa? Não, por favor, não faça isso. Mas eu vou dizer: fique uma semana ou duas sem ouvir nenhuma palavra de fé. Não venha no culto, não ouça hino, não ouça a palavra de Deus e fique escutando tudo que não presta. Em menos de uma semana você está desviado. Porque aquilo que entra em você vai contaminar ou vai purificar. A palavra de Deus purifica, mas eu decido. Tem pessoas que não entenderam que a habilidade de ouvir define que tipo de pessoa você vai ser. Satanás, ele é muito hábil. Desde o Éden, Satanás trabalha nessa questão. Ele colocou a serpente. Não pense que a serpente chegou pertinho e disse: e aí, Eva, aqui tem uma fruta e é bom. Não, foi muito tempo, meu irmão. A Eva perdia tempo ouvindo a serpente. Tempo ouvindo a serpente, até o dia que a serpente convenceu. Então, se você deixar a serpente ficar sussurrando no seu ouvido, um dia ela te convence, e um dia ela te leva. Você quer ver uma coisa? Quando você começa a escutar muito algo, você fica falando aquilo. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, outros até um pouquinho mais resistentes. Mas nós viemos aqui para o Amazonas, e quando eu cheguei aqui eu achava engraçado as pessoas repetirem às vezes 3 vezes a mesma coisa. Rapaz, eu estou com frio, eu estou com frio. Eu estou cansado. Menino, mas eu estou com uma fome. E eu achava graça. Depois eu estou, gente, mas eu estou cansado, olha. A gente passa a absorver porque você fica escutando. Você vai ouvindo. Eu passei uma semana no sul, irmãos, do lado de um gaúcho, pregando, e todo dia eu pregava de manhã, pregava de tarde, pregava de noite, e ele é um cantor, e ele ali comigo, andando e dirigindo e conversando, no final já está dizendo: mas bate, é assim. Eu digo: meu Deus, ainda bem que ele era crente. Fica perto de alguém que chama nome, daqui a pouco, sem querer, você já está chamando nome. A gente absorve tudo, porque nosso ouvido fica aberto. Hoje eu quero te dar um comando: feche o seu ouvido porque não presta, e abre o seu ouvido para a palavra de Deus, e você vai ser mais do que vencedor em todas as coisas. Salmo 1, o Senhor diz: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho deles, não ouve os conselhos deles, não escuta aquilo que pessoas que não têm sabedoria, unção, direção para dar para ninguém.
Então, vem e traz uma palavra ruim, te conduz para o mal. E eu vou te dizer, não falta gente para dar conselho ruim, para dar palavra ruim. Satanás é perito, ele planta pessoas perto da gente. Hoje mesmo eu tenho certeza que o diabo falou alguma coisa ao seu ouvido, através de uma TV, através de um amigo, amiga, através de alguém, porque todos os dias ele nos bombardeia. Mas quando você veio hoje, você chegou aqui e hoje você abriu os seus ouvidos para ouvir a palavra, então você é alguém que Deus disse, se tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a fé vem pelo ouvir, e hoje eu te digo, você vai sair daqui com mais fé, mais abençoado, porque essa palavra vai trazer purificação ao seu coração. Mas se você ouvir. Mas também tem as coisas boas. Lembra de um momento que você estava lá embaixo e alguém chegou com você e te deu uma palavra que te levantou. Então, depende do que você ouve. Mas como eu vou fazer? Escolha as pessoas que têm acesso aos seus ouvidos. Você já ficou perto de uma pessoa que tem uma palavra de derrota? O tempo todo, tudo para ele é difícil, nada para ele vai dar certo, é tudo ruim. Aí você fica perto dessa pessoa, como é que você se sente? Você já ficou perto de alguém deprimido, meu irmão? Deus me defenda. O deprimido, ele te deprime. A música que ele quer ouvir é deprimente, a roupa que ele veste é deprimente, e quando ele fala, você fica oprimido, porque você ouve. Então, quando eu ouço uma palavra limpa, pura, que aumenta a fé, vale a pena a gente parar para ouvir. Muitas pessoas perdem o seu tempo emprestando o seu ouvido a Satanás. Às vezes você escuta uma música que você não sabe, de repente dá uma tristeza. Mas apóstolo, eu não entendo, está em inglês, a mensagem subliminares, e você fica triste. Quer ver uma coisa? Tenho certeza que tem muitas pessoas aqui, talvez você não tenha coragem de dizer, mas se você tiver coragem, eu até gostaria que você se expressasse, que ficou escutando umas músicas e deu vontade de morrer. Quantos aqui já passaram por isso? Eu sou o primeiro a levantar, eu não sou frouxo. Dá uma tristeza, dá uma vontade de morrer, de ir embora. Aí você não sabe o que é, naquele tempo eu não sabia. O que você está ouvindo? Então as pessoas não sabem filtrar aquilo que entra pelos seus ouvidos. Pior que isso, são aqueles que ouvem o que não presta e continuam ouvindo. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei é a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Diga para quem está do seu lado: quem não quer ouvir a palavra de Deus, até a oração, é pecado. Você já pensou? Você já imaginou? Aquele que não quer ouvir a palavra, ele, até quando ele ora, ele está pecando. Deus um dia olhou para Israel, um povo que estava rebelde, e diz: porque este é um povo rebelde, Isaías 39, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a palavra de Deus. Não existe avivamento sem conversão, sem arrependimento, sem santidade. Não existe transformação, libertação, cura, se a gente não abrir os nossos ouvidos. Se nós não entendermos que nós fomos criados por Deus e para Deus, e que um dia vamos viver com Ele para ouvir a sua voz o tempo todo, então nós temos que acostumar nossos ouvidos com a palavra, acostumar nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus falou na Bíblia, e eles relatam, os profetas, que a sua voz era como o som de muitas águas. Eu não sei se você já foi numa cachoeira e ficou perto da queda das águas,
se você já foi em Presidente Figueiredo, outra cachoeira, e ficou perto da queda das águas, as pessoas que estão de longe podem te gritar, você não ouve nada, você só escuta aquele barulho da água da cachoeira, porque você está perto dela. Quando você fica longe, você se apercebe dos sons que tem perto de você, mas aquele que está perto de Deus, ele não tem ouvidos para ouvir nada podre, nada ruim, nada de pecado, porque o ouvido dele é consagrado, e ele se alegra em ouvir a palavra do Senhor, e essa palavra transforma a vida dele. Por que é tão difícil ouvir, irmãos? Por que é tão difícil as pessoas pararem para ouvir? Porque normalmente as pessoas dobram o joelho, Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa meu pai, minha mãe, meu irmão, quando lembra de mais alguém e depois levanta. Não dá tempo nem do anjo chegar. Daniel dobrou o joelho para orar e ficou orando 21 dias. Aí um anjo apareceu e Daniel, poxa, até que enfim você apareceu. Perdão, são palavras minhas. Aí o anjo chega e diz, Daniel, quando você começou a orar, Deus deu o comando para que eu viesse trazer a resposta à sua oração. Daniel não parou enquanto não ouviu. Aí ele disse, e quando eu vinha, o principado da Pérsia se opôs a mim, não deixou passar, mas o Senhor enviou Miguel, houve uma guerra nos céus e Gabriel pôde descer e trazer a palavra, e Daniel recebeu e ouviu a palavra de Deus. Tem pessoas que nunca mais têm ouvido a palavra de Deus. Estou escutando o senhor pregar, apóstolo. Deixa eu te dizer, uma coisa é você ouvir uma palavra logos liberada toda as pessoas, outra coisa é você ouvir uma palavra que você sabe, Deus falou comigo nessa noite. Quando Deus fala mesmo, você não quer ouvir mais ninguém. Tem pessoas que já perderam o costume de ouvir a Deus, mas todo mundo que está aqui, que já se converteu um dia, escutou a voz do Senhor. Eu queria te dar uma dica nessa noite. Ouça o som de muitas águas. Ouça o som das águas. Hoje Deus quer falar com você e Ele vai abrir os seus ouvidos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não quero falar mais. Quem quer ouvir a voz de Deus aí, diga amém. Então sai do seu lugar e corre aqui para o altar, porque nós vamos começar a adorar o Senhor e Ele vai falar ao seu coração. Hoje Deus quer falar com a sua igreja. Faz o meu cálice transbordar. Faz o meu cálice transbordar. Faz o meu cálice transbordar. Eu sei que tem mais, tem que ter mais. Eu quero mais. Eu preciso, são os seus olhos sobre mim, Senhor. Eu quero te atrair. Bom, queridos, que bom é ouvir a palavra de Deus. Sempre, sempre nos abençoa. Mas agora eu quero convidar você. Um convite muito, muito especial. Quero chamar você para ir comigo a Israel. Chamar você para conhecer a Terra Santa, conhecer Jerusalém, para conhecer o lugar onde Jesus andou, onde Ele ministrou, onde Ele trouxe uma nova esperança, um novo mundo para nós. Aqui está aqui atrás de mim a grande cidade dourada. Isso aqui é o Muro das Lamentações, é a cidade de Jerusalém antiga dentro dos muros, e você pode ir comigo em Israel. Estaremos saindo no dia
6 de outubro aqui de Manaus, encontrando com os irmãos 7 de outubro em São Paulo, para irmos direto para Dubai, conhecer Dubai. Eu já passei por lá algumas vezes, uma cidade muito linda, um país muito próspero, muito moderno. Você vai amar conhecer Dubai. Depois de Dubai, nós entramos na Jordânia, onde tem o Monte Nebo, onde há muitos lugares importantes na travessia do povo de Deus até chegar em Jerusalém. Então você vai olhar o Monte Nebo de onde Moisés olhou e viu a terra prometida. Depois entramos na Galileia, onde você vai poder ser batizado no Rio Jordão, no mesmo rio que Jesus foi batizado, o Jordão que João batizava, que Deus abriu para o povo entrar. Vamos subir a Jerusalém, será uma viagem fantástica. Isso está saindo por $5.177 ou com uma noite a mais em Dubai, $5.277. Ligue para nós, há uma condição especial que vai dar a você a oportunidade de ir nesses lugares lindos e pisar na Terra Santa. Quando nós vamos a Jerusalém, nunca mais nós esquecemos. Já fui 13 vezes e sempre fui muito abençoado todas as vezes que coloco os meus pés na Cidade Santa. Você vai navegar no Mar da Galileia, uma experiência fantástica. Então venha com a gente, ligue para mim, fale com a nossa secretária, ela vai te dar todas as orientações para que estejamos juntos em Sião, eu e você, numa grande bênção. Agora, antes de encerrar esse programa, eu quero falar para você que tem na sua família alguém que é viciado em drogas, alguém que você já lutou e essa pessoa já insistiu tantas vezes para ela sair dessa vida terrível, desse mundo terrível. Nós temos um centro de reabilitação, de recuperação de dependentes químicos, uma fazenda, um lugar muito simples, porém muito lindo, muito aprazível, onde internamos durante 6 meses. E eu quero convidar você que tem um familiar a ligar para nós e nós te daremos orientações para que você possa internar por 6 meses esse seu parente. Hoje só internamos homens por enquanto. Tem uma idade pré-estabelecida, mas ligue para nós. Quero dizer para você que drogas têm solução. Jesus Cristo liberta. A palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, busque a libertação dessa pessoa que você ama. Faça contato conosco. Quero encerrar hoje convidando você para estar aqui com a gente às 18h30. Nosso grande, lindo, fascinante, maravilhoso culto do Fruto Fiel. Um beijo no seu coração. Amo você. Te espero aqui às 18h30. Vento sopra forte, as águas não podem